Agradecer também pela vida do pastor Gabriel, porque quando eu coloquei a convocação para estar coordenando esse trabalho, ele prontamente se colocou à disposição, não mediu esforços para que o trabalho fosse realizado. Parabéns, que Deus te abençoe, pastor Gabriel. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 10, versículo de número 45. Uma palavra por demais conhecida, que diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Em algumas traduções, talvez a sua, diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Nós tivemos a oportunidade de servir ao Senhor nesse tempo com a carreta missionária que já roda esse Brasil por algum tempo. São 3 carretas, né? E tive um sonho, uma vontade de trazer essa carreta a Itamaraju, e Deus nos abençoou e trouxe, e foi realizado esse projeto tão bonito aqui em Itamaraju. Mas a gente precisa entender mais a profundidade do que é servir a Deus. Servir a Deus não é trabalhar para Deus através dos nossos conhecimentos, através das nossas capacitações. Seria muito bom, seria muito simples eu realizar uma atividade e servir a Deus. Servir a Deus é muito mais do que isso, não desmerecendo o que nós fazemos para o Senhor, mas precisamos ampliar o nosso entendimento, tendo como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. O título desta mensagem, por isso, é O Nascimento de um Servo. Jesus Cristo, ele veio para servir. E dentro desse contexto de Jesus ter vindo, eu vejo Jesus como um príncipe, o Filho de Deus, mas ele veio como servo para estar conosco. Jesus é o unigênito do Pai, o único, mas ele veio como servo. Jesus Cristo, ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação, mas ele veio como servo. Jesus Cristo é a imagem de Deus, o próprio Deus, mas ele veio como servo. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas ele veio como servo. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Olha a profundidade disso. Mas ele veio como servo. Jesus Cristo, ele teve o seu ministério anunciado pelos anjos que desceram dos céus para anunciar o seu nascimento. Mas ele veio como servo. Os magos vieram do Oriente e trouxeram os presentes, mas ele veio como servo. Simeão pegou aquela criança no colo e ele disse que agora eu já posso descansar, porque eu contemplo o meu Salvador. Mas Jesus veio como servo. Que lições nós tiramos para a nossa vida? É simplesmente trabalhar para o Senhor e ter o rótulo de servo? Seria muito pequeno. Seria muito pequeno nós imaginarmos isso na nossa avaliação. A grandeza do ministério de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para nos servir. O texto diz que ele não veio para ser servido, que teria tudo para ser servido, mas ele entregou a sua vida para servir. E outro dia estava refletindo no sentido de que a alegria da salvação trazida por Cristo para cada um de nós, através do seu serviço, ao entregar a sua vida por nós e nos trazer a salvação. Muita gente perde a alegria da salvação, perde a satisfação, o referencial da salvação, porque não ter o entendimento do que é servir ao Senhor. Todo crente realizado, todo crente feliz, todo crente que tem contentamento, que tem satisfação, que tem alegria no coração, eu não tenho dúvidas de dizer aqui, é um crente que serve ao Senhor. Se você não serve, você não tem completude, você não tem alegria. A gente aprende lá em Isaías 52, 13, tudo o que o meu servo fizer dará certo, ele será louvado e receberá muitas homenagens. Então, irmãos, a gente precisa pensar, então, o que é ser servo de Deus? O que é ser servo de Cristo no nosso dia a dia? Como alguns irmãos falaram aqui das suas experiências nos dias específicos. Mas aí eu pergunto, você sentiu esse mesmo prazer hoje? Sentiu esse mesmo prazer anteontem? De desfrutar essa alegria de servir ao Senhor? Não pode ser apenas por uma situação. O servo, ele tem amor profundo e tudo o que ele faz no seu contexto de vida é para agradar ao Senhor. Então, o que é que significa sermos servos? Eu apontei aqui, significa viver como um servo de Cristo no nosso dia a dia. Significa não apenas estar vinculados à realização de uma ação, uma obra ou um trabalho, mas sim entender que é um chamado para viver uma vida baseada na fé, compromissada no amor a Deus e ao próximo. Você tem que viver a fé, compromissada no amor a Deus, porque tudo que o servo faz é feito por amor. Tudo que nós viermos a fazer deve ser feito por
amor, em fé, para agradar a Deus e servir aos homens. Jesus Cristo, ele nos deixa esse exemplo, que ele veio para fazer a vontade do Pai, agradar a Deus e servir aos homens. Esse é o modelo que Cristo deixou para nós desde o seu nascimento. O modelo de Cristo é esse, porque ele já veio com uma proposta a ser realizada. E nós, quando aceitamos, entendemos a mensagem de Cristo e aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós entendemos, devemos entender que a partir daquele momento nós somos servos do Senhor e a nossa vida tem que ser dedicada ao serviço do nosso Rei, para glorificar o nome dEle e, em amor, abençoar vidas. A nossa realidade espiritual, como servos de Deus, é no sentido como Cristo nos deixou como referência, é submeter-se completamente à vontade de Deus. Paro para refletir, para fazer uma autoindagação. Eu tenho feito a vontade de Deus através da minha vida? Uma das grandes dúvidas do ser humano, do cristão, posso melhorar a minha afirmação, é perguntar, mas qual é a vontade de Deus? E eu já tive essa dúvida, e de forma simples o Senhor me respondeu. A vontade de Deus é que a gente cumpra a sua palavra. O servo, ele cumpre a sua palavra, não adianta nada. Eu, tomando como exemplo um serviço maravilhoso, abençoador que foi feito aqui, e voltando para a rotina diária da minha vida, eu não testemunhar Cristo, eu negligenciar Cristo, eu dar um péssimo testemunho de vida no mundo, eu não estou sendo servo. Eu apenas, como Bruna disse, eu trabalhei aqui. Então, a conduta de quem serviu aqui deve ser ainda melhor lá fora, para que as pessoas possam enxergar em você verdadeiro servo de Cristo. Porque senão é fachada. Não podemos fazer isso. A alegria da salvação está no servir. E o servir em amor, o servir em testemunho, o servir em gratidão daquele que me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para uma realidade nova de vida. Eu entendo que viver para glorificar completamente a Cristo. Tudo que eu tocar, tudo que eu fizer, no meu trabalho, na minha casa, nas minhas atividades, no meu relacionamento como igreja, tudo eu tenho que ter a postura de servo. E muitas vezes, irmãos, até mesmo de um servo sofredor. Porque Jesus Cristo foi um servo sofredor. E no contexto de vida nós somos magoados, machucados, temos que renunciar, temos que negar-se a si mesmo e isso é renúncia. O verdadeiro servo renuncia. O verdadeiro servo não se deixa dominar pelas tentações da carne, pelas ilusões do mundo, pelos prazeres do mundo, não se deixe, porque ele tem um compromisso de fazer a vontade do Pai e de testemunhar Cristo para a glorificação do nome do Pai. Vimos pessoas saírem daqui curadas,
tratadas física e emocionalmente, não só na carreta, durante um ano. Hoje eu participei de um encerramento aqui na igreja, pena que os irmãos não puderam vir, o pastor Fernando estava aqui, e outros irmãos, irmã, já chamei de pastor, viu? Eu estou profetizando, Fernando. Diga assim, glória a Deus. E havia simplicidade daquelas pessoas, em gratidão às irmãs, que dedicam a sua vida, toda quinta, terça-feira, está aqui trabalhando com os idosos, de forma carinhosa, não é? E as irmãs falavam assim, mas eu que sou abençoado por vocês. E eles falavam, não, vocês que me abençoam. E essa troca, é isso que Deus quer da gente, que a gente viva o nosso dia a dia para servir, não servir por um tempo e voltar para as coisas do mundo. Não. Por isso, esse texto de Marcos 10:45 é um texto para que a gente mergulhe na profundidade, na grandeza daquele que se fez o menor. Mas o menor que realizou a vontade do Pai. O menor que veio para glorificar o Pai. E assim deve ser a dinâmica da nossa vida. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muito. Ele deu a vida dele em todos os sentidos. Nós aqui não precisamos dar mais a nossa vida no sentido de morrer. Não, não é isso. Mas a gente pode fazer o nosso sacrifício, nosso ofício santo, nossa dedicação séria, nosso comprometimento de servir ao Senhor. Quantas coisas acontecem na igreja que a gente pode dizer, olha, eu estou aqui para servir ao Senhor, não estou aqui por um projeto, por um programa, não, eu estou aqui porque eu amo servir ao Senhor, eu sei que vai abençoar vidas, eu vou glorificar a Deus. Nós temos um coral aqui no final do mês, dia 21, os irmãos devem estar aqui exaltando o nome do Senhor, não como uma programação, eu estou servindo em exaltação, em adoração, compromissado, integrado, participativo, com satisfação, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Eu não estou aqui por um programa da igreja, eu estou aqui em gratidão ao Deus que se fez servo para habitar entre nós e nos deixar lições maravilhosas, além de nos trazer a salvação. Então, tudo que a gente faz é no sentido de se entregar como Cristo se entregou por nós. Concluindo a nossa reflexão desta noite, Cristo, como nosso exemplo, ele serviu com fervor e amor. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:11, ele diz e nos encoraja a sermos o quê? Fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Estão percebendo? O nosso fervor espiritual não é para o nosso engrandecimento, não é para a manifestação de dons, nada disso. É simplesmente para servir o Senhor. Nós somos missionados lá em Atos 1:8, mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo para fazer a obra, para ser servo. Você tem o Espírito Santo para isso, por isso que a gente precisa se fervor, precisa queimar dentro de nós o desejo, a alegria, a satisfação de honrar a Deus. Isso quer ser servo. Cristo, ele nos mostra o seu fervor espiritual, no seu caráter, através das suas ações, mostrando ao mundo o poder transformador do seu amor, a começar por nós, que nos amou, ele nos ama, e por nós morreu para nos trazer a salvação. Esse que é o servir com fervor, não é cumprir regras ou realizar uma agenda, não. Cristo, ele veio com uma agenda
pré-determinada por Deus, mas no sentido de realizar o projeto de Deus com amor e com fervor, independente dos desafios que surgem na caminhada. Oswald Smith, ele no livro Paixão pelas Almas, ele deixou uma porção que eu acho por demais interessante. Ele diz assim, que vivemos em constante luta contra a paixão pela própria fama e o amor pelos louvores dos homens. Esta é uma luta diária que precisamos vencer no quarto secreto da oração diariamente. Se você quer servir ao Senhor, você tem que se despir de toda a vaidade, vestir-se do novo das vestes da humildade, da simplicidade, da generosidade, para que em gratidão ao Senhor, a gente realize o que a Bíblia Sagrada nos orienta, que toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração seja para a glória do nosso Pai. Só que a gente ainda pega umas gotinhas disso daí, porque o gozo, a satisfação, o prazer que Deus nos faz sentir quando nós servimos ao Senhor. A gente pega essa porção de testemunhos que nós ouvimos aqui, experimentamos neste final de semana passada, como também em tantas outras oportunidades, recebemos gotinhas que nos alegram o coração, nos amadurece e nos dá direcionamento de que o sentido da nossa vida é servir ao Senhor. Por isso, não abra mão de celebrar ao Senhor com sua disposição para servir, com sua humildade para servir ao nosso Pai com generosidade. Porque, finalizando, como diz Colossenses, versículo 23 e 24, e tudo quanto fizerdes, como servos, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Você está atendendo uma pessoa aqui, ou no seu consultório, ou na rua, você está interagindo com qualquer pessoa com suas necessidades. Eu estou olhando como se eu estivesse fazendo para o Senhor. A visão de servo é essa. E não aos homens. Porque o nosso olhar piedoso humano vai olhar para uma pessoa como pobre e necessitado. Nós devemos olhar para as pessoas como imagem e semelhança de Cristo, carente de algumas necessidades, e que Deus coloca você no caminho daquelas pessoas para que você possa ser usado como instrumento de Deus para abençoar aquela vida. Você não está fazendo para aquela vida no sentido de apenas abençoá-la, mas você está fazendo para glorificar o nome de Deus, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém? Então nós devemos ser o quê? Se Cristo veio como Senhor, mas se porta como servo, nós devemos nos colocar como filhos amados, mas também na condição de servos do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero chamar o pastor Gabriel aqui à frente, para que a gente possa caminhar para o final da nosso culto desta noite. Me permita orar e agradecer a Deus pela palavra. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor abre cada dia com a Tua palavra o nosso entendimento. Que a gente possa sair daqui com o senso de propósito de servir ao Senhor com alegria, fazendo a Tua vontade para Te honrar em amor ao próximo.
Nós queremos te agradecer, Pai, pela vida dos irmãos que de coração aberto e sincero se colocaram aqui durante esses dias para servir ao Senhor. Como também, Deus, por toda a igreja que durante este ano, muitos e todos os irmãos, dentro das suas condições em amor, se colocaram para servir ao Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas com a tua graça e misericórdia e nos despertando para a realidade real de servir ao Senhor, no sentido de ver o seu nome